havendo número legal, invocando a proteção de Deus, ou declaro aberta a presente sessão. Em discussão, a ata da sessão anterior. Eu consulto a Corte sobre alguma questão na ata da sessão anterior. Posso declarar aprovada a ata da sessão anterior. Vamos passar agora aos julgamentos. Há um pedido de vista à ação direta de inconstitucionalidade do desembargador Glauber. O 2 também é uma ação direta de inconstitucionalidade, ambos propostos pelo Procurador-Geral de Justiça. O 3 é uma ação penal originária, que há um pedido de vista do desembargador expedito. Eu consulto Sua Excelência se entrou, o processo está em mesa. Ela é relatora, né? Ela não se encontra, desembargadora Judite. Então, não vamos ela chegar, né? Vamos aguardar. O 4 é uma ação rescisória 2014-4784, distrito 3, da relatoria do desembargador Amaury Moura. Está em mesa, Excelência? Senhor presidente, está em mesa, mas, não obstante, o advogado telefonou para o escritório, para o gabinete, digo melhor, pedindo o adiamento e justificou que tem uma audiência já previamente designada, ele não poderia faltar e pediu que fosse transferido o julgamento para a próxima quarta-feira, e assim eu deferi, senhor presidente. E a Corte homologa o deferimento do desembargador Amaury Moura no adiamento da apresentação rescisória para a próxima sessão. Eu tenho aqui alguns agravos internos e recurso extraordinário que eu passo a presidência para o desembargador Amaury. Pois não, senhor presidente, assumo a presidência. É o 4? É o 4, o 5 e o 6. Porque Vossa Excelência tem a palavra. Esse é o Agravo 5. interno e recurso extraordinário, não é isso? É isso. Pois não, senhor presidente. Eu leio só a ementa, a parte negritada da ementa, senhor presidente. Pois não. Processual civil, agravo interno, decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Aplicação de paradigma julgada em sede de repercussão geral, número 705.423, tema 653. Repartição de receitas tributárias, ICMS. Decisão recorrida que se aliou à orientação fixada pelo Supremo. Argumentação do agravante insuficiente a ensejar a modificação do deciso. Agravo interno conhecido e desprovido. É como eu voto, senhor presidente. Pois não. Tem matéria já do conhecimento da Corte, pacificado, eu indago da Corte se há alguma divergência. Todos de acordo, proclamado, então, nos termos do voto do relator, desprovido o agravo interno. Tem o 6. Os 6 também. Agravo interno, decisão que negou o seguimento ao recurso extraordinário. Acordo recorrido que se apresenta em conformidade com o redecidido em requisição geral pelo Supremo Tribunal Federal no agravo do regimento no 748-371, Mato Grosso, tema 660. A argumentação do agravante suficiente a ensejar a modificação da decisão vergastada. Agravo interno conhecido e desprovida. Como eu voto, senhor presidente? Alguma divergência? Desprovido a unanimidade nos termos do voto do relator. Pode seguir. E, finalmente, senhor presidente, o desembargo de declaração de recurso extraordinário em ação civil originária, embargante do município de Jucurutu, advogado Humberto Antônio, embargado do Estado do Rio Grande do Norte, ementa processual civil, embargo de declaração contra a decisão que desproveu o agravo interno. Artigo 1022 do CPC, aplicação de paradigma julgado na sistemática da repercussão geral, tema 653 do Supremo. Pretendida a rediscussão da matéria em sede de embargos, inexistência de omissão, contradição, obscuridade de erro material, embargo declaratório conhecido e rejeitado, senhor presidente. Algum destaque? Rejeitados os embargos à unanimidade nos termos do voto do relator. Devolvo a presidente de Vossa Excelência. Eu recebo com muita honra e agradeço. O 7 foi julgado. O 8 é uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar número de 2017-021-098. A relatoria da desembargadora Maria Zenei está em mesa, Excelência? Em mesa, senhor presidente, e a emenda está assim editada. Constitucional administrativa, ação direta de inconstitucionalidade. Alegada a existência de efeito cascata na possibilidade de acumulação da progressão funcional e recebimento de quinquênio, que é exatamente o artigo 18, inciso 1º da Lei 668/2009, do município de São Miguel, que supostamente iria violar os artigos 26
inciso 14 da Constituição Estadual e 37, inciso 14 da Constituição Federal. Não está configurado natureza distintas da progressão funcional e o quinquênio, eis que a primeira pode exigir outros requisitos, como o curso de aperfeiçoamento, sendo o fator tempo apenas um deles, inconstitucionalidade não declarada. É assim que eu voto, senhor presidente. Colho o voto dos senhores desembargadores como voto. Sem divergência, proclamo o resultado de inconstitucionalidade não declarada, nos termos do voto da relatora. Na pauta do dia do SAGE, desembargador Expedito, esse 9 é da relatoria de Vossa Excelência. Está em mesa? Pode relatar, pode identificar e relatar, julgar. O voto visto passou, chegou. Voltar logo para o voto vista? Voto visto. Então vamos voltar. É o número 3. Pois não, Excelência. Ação penal originária 2017, 014771, autor Ministério Público, réu JLCDA. Advogado doutor Andreu Macedo Alves. Voto visto. Conforme relatado, trata-se de denúncia oferecida pelo Procurador-Geral de Justiça contra José Leonardo Casimiro de Araújo, prefeito municipal de São Paulo do Potengi, com base em elementos colhidos no procedimento investigatório criminal 07-2017, PJRN. Entendo o referido órgão ministerial que o referido gestor municipal praticou o crime previsto no artigo 54, parágrafo 2º, 5º da Lei 9.605/1998, em decorrência do descarte irregular de resíduos sólidos em terreno situado entre o sítio Boa Vista e o sítio Lagoa do Canto, na comunidade Lagoa do Canto, em desacordo com o que dispõe o artigo 47, 1 e 4 da Lei Federal 12.035/2010, estando o dolo demonstrado pela persistente inércia do investigado. Para melhor compreensão desta Corte, trago a redação de mencionado dispositivo legal referente à suposta conduta criminosa. Peço permissão para não ler o artigo 54 e o parágrafo 9665/1998, 98. E o quinto também, que são destaques acrescidos, que consta já do voto disponibilizado. Conforme já sentado nesta Corte de Justiça, amparado por entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a norma contida no artigo 56 da Lei 9.605/98 se trata de norma penal em branco, exigindo, portanto, complementação por meio de outras normas, os quais definam de forma exata e objetiva quais níveis de tais poluição seriam aptos a ensejar a caracterização de crime, além dos quais seriam as exigências estabelecidas em lei ou regulamentos. Ademais, é imprescindível que, para a denúncia, em estrita observância ao que dispõe o artigo 41 do Código de Processo Penal, que se faça com descrição dos fatos e a classificação do crime de forma suficiente para dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício da defesa, o que ocorreu na espécie. Nesta circunstância, o Tribunal Superior de Justiça já afirmou o entendimento, conforme explica os arrestos infra. Processo penal e penal, habeas corpus instituto, crime ambiental, artigo anexo da denúncia, ausência de justa causa, norma penal em branco, denúncia oferecida sem indicação da legislação complementar, recurso provido. Primeiro, ressalvada pessoal, compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça, ser inadequado o right quando utilizado em substituição a recurso especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo de ofício a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder teratológico. 2. A inicial acusatória enquadrou os fatos no artigo 56 da Lei 96.9605/98, norma penal em branco, mas a indicação da necessária legislação complementar. 3. Entendimento consolidado desta Corte que o oferecimento da denúncia, se a norma complementar constitui inépito da denúncia,
por impossibilitar a defesa adequada do denunciado. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para determinar o trancamento da ação penal. Me relatou o ministro Cordeiro, Nef Cordeiro, sexta turma, julgado em 22 de 11 de 2006. Também no mesmo sentido, do mesmo ministro, julgado em 17 de 3 de 2016. No mesmo sentido, tem do Rogério Cruz, da sexta turma, julgado em 24 de 2 de 2015. Concretamente, é bem verdade que o Ministério Público aponta irregularidades detectadas pelo IDEMA. Todavia, para efeitos criminais, não aponta quais as inconsistências foram encontradas no descarte do lixo e quais os níveis de elevação de poluição encontrada, a partir do parâmetro objetivo que permita a compreensão sobre a prática do crime descrito no artigo 54, 5º da lei número 9.605/98. Importa consignar ainda que a questão oposta já foi tratada por este Tribunal Pleno em caso idêntico, seguidos também por entendimento firmado na Câmara Criminal da Corte de Justiça, saber. Emenda penal e processual, denúncia por crime previsto no artigo 54, inciso 2, 5º da lei 9.605/98. Preliminar, intempestividade da resposta preliminar suscitada pelo Ministério Público. Peça dispensável, rejeição mérito, dispositivo legal definido pelo STJ como norma penal em branco. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultam ou possam resultar em dano à saúde humana, o que provoca a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora através de lançamento de resíduos sólidos, líquidos gasosos ou detritos, óleo ou substância oleosa, em desacordo com as exigências estabelecidas em lei ou regulamento. A ausência de regulamentação que permita aferir a partir de que nível de poluição configura o fato tipo previsto na norma primadora. Precedentes jurisprudenciais do STJ. Empobrecimento de denúncia por inexistência de definição de parâmetros normativos exigidos pela lei tipificada da conduta. Ação penal originária, 2017, 1231, Tribunal Pleno, relator desembargador Ibanez Monteiro, em 2 de 12 de 2018. No mesmo sentido, nós temos aqui do juiz Ricardo Tinoco, em 17 de 3 de 2018. No mesmo sentido, nós temos também do desembargador Saraiva Sobrinho, em 7 de 5 de 2009. Por essas razões, e sobretudo em atenção aos precedentes desta Corte de Justiça, peço venha na norma relatora para confuso no artigo 391 do Código de Processo Penal, rejeitar a denúncia. É como voto, excelência. Vossa Excelência rejeita a denúncia. Pois não, desembargadora Judite tem a palavra. A relatora. Desde a sessão passada, que o desembargador Expedito tinha trazido esse voto vista. E delicado como ele é, ao invés de votar logo, ele preferiu me mostrar o voto. Eu levei para estudar, para ficar com a minha opinião, se eu mantinha o recebimento da denúncia ou se eu me convencia com os argumentos dele, os argumentos e os fundamentos. E eu estou perfeitamente convicta de aceitar toda a ponderação feita por Sua Excelência, num voto muito bem posto, e vou modificar o meu voto, que somente eu tinha votado, porque, se eu não me engano, o desembargador Cláudio afirmou suspeição, não foi? Aí eu vou me acostar a um entendimento que é consolidado na Corte, porque o meu aspecto foi outro. Foi o início da ação penal e do Pro-Societate, mas o voto traz, inclusive, normas objetivas, como norma penal em branco, e além dos inúmeros precedentes. Perfeito. E eu vou me acostar e vou rejeitar a denúncia. É assim que eu vou votar. Eu colho o voto dos demais desembargadores, desembargador Vivaldo, companheiro desembargador Saraiva, desembargador Amilcar, desembargador Dilermando, desembargadora Maria Zeneide, desembargador Ibanez. Também concordo. Desembargador Glauber, desembargador Gilson, desembargador Cornélio. Com a relatora. Desembargador Amaury Moura. Proclamo o voto nos termos do voto
a votação nos termos do voto da relatora, agora com o desembargadora Judite se acostando. O dado do procurador Judite também foi coerente demais. Ela continua como relatora. Relatora é ela. Ela continua. E Vossa Excelência fica com o processo para trazer na próxima sessão, né? Tá. Próxima semana. Ação de execução fiscal. Embargador Expedito. A emenda resolve, excelência. O 9 da pauta. Execução do fiscal 2014-5178. Elevada execução fiscal executada da comarca de Natal, município de Natal. Procurador Dr. Tiago Caetano, secretário de Estado do Rio Grande do Norte. Emenda. Execução fiscal, processo civil. Objeto de pré-executividade. Alegação de prescrição. Reconhecimento da perda do direito exequente pelo decurso do tempo pelo exequente. Admissão que não consiste no reconhecimento jurídico do pedido. Ato privativo do réu. Crédito tributário executado decorrente de taxa de limpeza exercício 2007. Despacho citatório proferido após transcurso do prazo prescricional. Artigo 156, 5º, combinado com o artigo 174, âmbito do Código Tributário Nacional. Prescrição caracterizada. Extinção do feito com resolução de mérito do artigo 487, 2 do Código de Processo Civil. Condenação do autor ao honorário advogatício, artigo 85, terceiro, parágrafo 1º do CPC. Por favor, só a proclamação do embargador Expedito. Prescrição caracterizada. Extinção do feito com resolução do mérito no artigo 487, 2 do Código de Processo Civil. Condenação do autor em honorário advogatício, artigo 875, parágrafo 3º do CPC. Perfeito. Extingue o feito com resolução de mérito. Atendida a prescrição. Eu colho o voto do desembargador Vivaldo, desembargador Saraiva. Senhor presidente, eu tinha notado aqui uma condição de reconhecer a incompetência desta corte, mas me parece que já, né? Era um pensamento, inclusive, nosso aqui, de alguns momentos, né? Nesse sentido. Então, em razão, terendo minha dúvida, senhor presidente, eu acompanho o relator. Vossa Excelência acompanha o relator, Acompanho. sem dúvida. Ok. Desembargador Amilcar também acompanha o relator. Desembargador Delermando, desembargadora Zeneide, desembargador Ibanez. Acompanho, concordo. Desembargador Glauber. Desembargador Glauber. A mesma que o desembargador Saraiva, a mesma dúvida que ele. Aí vou pedir vista só para... Próxima sessão. Vossa Excelência vai pedir vista. Ok. Os demais desembargadores faltantes aguardam o voto vista. Desembargador Gilson, desembargador Cornélio. E os demais, desembargador Amauri, desembargadora Judite, desembargador Cláudio Santos. Aguardo após o voto do relator. Pediu vista o desembargador Glauber. Vamos agora para o 10. Embargo de declaração e mandado de segurança preliminar, relatoria do desembargador Gilson Barbosa. Está em mesa? Está em mesa, sim, presidente. O voto foi disponibilizado e a emenda me parece que por si mesma basta. Eu digo o seguinte: constitucional, administrativo e processual civil, embargo de declaração em mandado de segurança, cobrança de ICMS, alegada a existência de omissão no acórdão que concedeu a ordem para que o impetrado se abstivesse de cobrar o imposto quando da transferência de bens integrantes do ativo imobilizado, reconhecimento da ilegitimidade ad causam do secretário de Estado da Tributação do Rio Grande do Norte em mandado de segurança, cuja discussão envolve a incidência de tributos, modificação de entendimento, há precedente do Superior Tribunal de Justiça e deste colegiado, inviabilidade de correção do polo passivo, necessária modificação da competência, reforma do acórdão para extinguir o feito sem resolução do mérito, denegação da segurança, recurso de embargos, declaração prejudicado. Está integralmente disponibilizado. Perfeito. Consulto Bárbara Zeneide, alguma? Consulto o pleno a respeito do voto do desembargador Gilson.
Todos de acordo com os embargos de declaração rejeitados. Aliás, julgado prejudicado. Proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Em face do que diz o STJ, e também aqui nessa Câmara, no Pleno, tem aí já um voto do desembargador Cornélio em 8/5, pela ilegitimidade. Eu acho que ele foi pela prescrição aí. Prescrição. Então, eu divijo. Vossa Excelência diverge do relator, Sim. no caso do desembargador. Exatamente. É o 9º, né? É o nono, é. É município de Natal e Estado do Rio Grande do Norte. É a ação da execução fiscal Natal, terceira vara da execução Eu vou aguardar fiscal. o voto do desembargador Glauber. Vossa Excelência aguarda o voto do desembargador aguardo o Glauber. voto. Bem, Esse pedido de vista, desembargador, senhor presidente, desembargador Expedito, já foi pedido vistas aí, mas só para esclarecer, eu tenho aqui anotado, inclusive, o precedente na relatoria de Vossa Excelência, que foi no regimental em apelo civil número 2015-5731, disto 1, foi julgado em 27 de março de 2018. E aí ficou assentada aqui a unanimidade que somente aquelas controvérsias entre as unidades federadas capazes de gerar um conflito federativo é que define a competência aqui da Corte. E aí o que não seria o caso. Aí, por conta disso, é que eu estou pedindo vista para ver se, de fato... perfeito. Está ok, desembargador. Bem, terminados os processos do SAGE físico, nós vamos agora ao processo eletrônico. Eu quero comunicar que todos os processos, as votações foram consolidadas, alguns votos estão em andamento. Eu consulto o Pleno se tem alguma situação a questionar, fora os votos já declarados. Eu tenho, excelência. Pois não, desembargador. Um que eu não votei ainda da relatoria do desembargador Amaury é a questão desse novo teto remuneratório do Estado. É porque tem vários desembargadores ibanês que eu votei. Eu acho que se o desembargador ibanês se recorda, há uma observação final que Sua Excelência faz da implantação após o trânsito em julgado da decisão. Desembargador Amaury, amigo, fiz uma correção dizendo porque os auditores fizeram um acordo e discutiram tanto a implantação em parcelas quanto renunciaram ao retroativo. Então, com base nesse acordo, eu modifiquei o final de meu voto e coloquei que quanto aos efeitos financeiros, nos termos do acordo firmado pelo sindicato da categoria. Era essa a dúvida, Excelência, que eu tinha, porque como também eu iria receber processo, eu fiquei para ter um decidir diferente do que a maioria fosse decidir. Mas era só esse, feito esse esclarecimento. Excelência, Pois não, desembargador. pela ordem, eu quero apenas justificar que não fiz por escrito a minha divergência na matéria, porque a Constituição proíbe vinculação de qualquer tipo. Eu não estou absolutamente contra acordo e absolutamente contra essa questão, mas a vinculação posta no acordo ela é inconstitucional, flagrantemente inconstitucional, a meu ver. Que eles obtenham, através da Assembleia, prevalecer o acordo. Agora, a gente, no meu entendimento, respeitando a divergência, aceitar a vinculação de vencimento de funcionário público é flagrantemente inconstitucional. Por isso, eu quero apenas justificar com muita franqueza a minha divergência. Perfeito. Está declarado o voto de Vossa Excelência aqui na declaração. Perfeito. Tem alguma outra mais? Eu estava aqui conversando com o desembargador Amaury, que é relator dessa matéria em alguns processos. Há casos específicos do pronunciamento do Supremo pelo veto à vinculação de salários públicos, no caso de auditores fiscais. Então, também a súmula 339 do Supremo, que veda que o Poder Judiciário realize judicialmente isonomia remuneratória, de formas que eu estava esperando por esses documentos, cheguei um pouco atrasado, e a equiparação e vinculação remuneratória são claríssimas na Constituição. Para não parecer
alguma questão de ordem pessoal, mas a minha posição é eminentemente jurídica. Então, há inúmeras decisões, inclusive a questão está sumulada, no caso específico dos auditores fiscais de Santa Catarina, e a obtenção dessa remuneração deve ser feita por outra via, para prevalecer o acordo, não absolutamente pela vinculação salarial com desembargadores. Eu tenho votado sistematicamente nessa matéria dessa forma e reafirmo minha posição nos processos, como diz o desembargador Amilcar, que poderão vir aqui a plenário. Obrigado, Excelência. Só para justificar. Perfeito, desembargador Cláudio. Tem mais alguma outra questão a suscitar? Eu declaro encerrada a presente sessão.